abençoado e hoje estou aqui para trazer uma mensagem para te fortalecer e um outro estudo sobre vivendo uma vida inabalável. Então hoje estou aqui para ministrar uma palavra no seu coração. Eu espero que Deus fale com você e que você viva praticar o que eu irei abordar aqui hoje, tá bom? Então hoje aqui eu estarei trazendo 3 lições muito importantes para você ter uma vida inabalável. Porque nós precisamos ter essa vida que é muito fundamental para a vida cristã. Então hoje aqui estarei apresentando 3 lições. A primeira lição é: nossa mente precisa ser blindada, protegida. Às vezes vem aquele pensamento ruim, às vezes vem aquele pensamento negativo e não, você repreende quando vier, porque a nossa mente precisa ser blindada. Blindada significa protegido, um carro blindado, um carro protegido. Então a nossa mente precisa ser blindada. Agora uma pergunta: como proteger a nossa mente dos ataques do inimigo? Como vocês acham que devemos proteger? Mas aqui está a resposta. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vocês percebem que todos esses sentimentos, todas essas características se referem a tudo que vem de Deus, que procede de Deus. Então nós devemos pensar nisso, e quando vier aquele pensamento, você repreende, você fala: não aceito isso porque eu quero pensar nas coisas de Deus, tá bom? Então isso é fundamental para a sua vida. Continuando na mesma lição, devemos renovar a nossa mente, evitando assistir coisas que desagradam a Deus. Não assista coisas que não agradam a Deus, gente. Por favor, é muito importante isso, tanto para a sua mente quanto para você mesmo. Olha o que diz em Romanos 12:2. E não vos conformei com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais o qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você pode experimentar, mas viva das coisas. Pense nas coisas que agradam a Deus, porque aí você vai experimentar e não vai ser só um experimento. Ai, experimentei isso, passou. Não, vai ser sua vida inteira. Até o seu último suspiro aqui nessa terra você vai estar vivendo da vontade de Deus, tá bom? Mantém seus pensamentos nas coisas de Deus. Essa é a parte da lição 1 ainda. Mantém seus pensamentos nas coisas de Deus. Colossenses 3:1-3. Portanto, já ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não as que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui Paulo se refere aos Colossenses quando ele disse que já estamos mortos, não mortos assim fisicamente, mas já estamos mortos nesse mundo. A gente não tem mais alegria, a gente não tem mais a vontade desse mundo, mas a nossa alegria é estar na presença de Deus. Então vamos permanecer firmes nessa alegria, porque é importantíssimo isso para a sua vida cotidiana. Último ponto da lição 1. Resistir aos pensamentos ruins. Quando vier os pensamentos ruins, como que eu devo resistir? Olha em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, se você ficar firme, ele vai fugir de você. Ele vai fugir porque ele sabe que você é um cristão, que você está firme com Deus e ele não pode te tocar, porque a Bíblia diz que ninguém pode tocar nos ungidos de Deus, muito menos o diabo. Ele vem para nos testar, ele vem para nos provar, mas se a gente ficar firme com Deus, nada nos abala. Agora, a lição 2. Assim como o nosso pensamento, o nosso coração também tem que estar blindado. O nosso coração também tem que estar protegido. Sabe por quê? Marcos 7:21-23. Porque do interior do coração dos homens saem pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades,
os enganos, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes neles procedem de dentro e contaminam o homem. Você percebe que todos esses sentimentos que procedem do nosso coração, e não adianta falar que você não tem esses sentimentos. Você não pode ter agora, graças a Deus que Deus te livrou, mas um dia, quando éramos velhas criaturas, todos nós já tivemos, porque a Bíblia diz que falamos que não pecamos, estamos mentindo para Deus e para nós mesmos. Mas você pode se livrar desses sentimentos. Basta você querer e você confessar os seus pecados, porque esses sentimentos é um pecado muito grande que te afasta de Deus. Mas olha o que está escrito aqui, como limpar o coração contaminado pelo pecado. Eu trouxe 2 versículos aqui para comparar para você. Um é de Davi e o outro é das cartas de João. Salmos 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não a encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus, Ele perdoa quando confessamos. Não precisamos ficar nada encoberto de Deus, porque Deus sabe tudo. Mas Deus quer que a gente confesse, porque precisamos ter o verdadeiro arrependimento quando pecamos. Em 1 João 1,9, esse versículo é muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus queridos, Deus, se você confessa, Ele vai te perdoar e além de te perdoar, Ele vai te purificar, Ele vai te deixar puro novamente. Mas você não pode voltar a praticá-los, tá certo? Pecamos, somos pecadores, mas você viver do pecado é diferente. Terceira, ainda estamos aqui, abandonar o pecado. Última lição da lição 2, você deve abandonar o pecado, porque em Colossenses 3:8-10. Mas agora despejai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentis uns aos outros, pois que já desperdistes do velho homem seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, seguindo a imagem daquele que os criou. Nós devemos seguir a imagem de Deus, nós devemos seguir a imagem de Jesus. Por isso que vocês têm que se arrepender, por isso que vocês têm que deixar o pecado de lado, por isso que vocês têm que abandonar o pecado, porque Deus perdoa, mas você tem que abandonar esse pecado. E a terceira e última lição para você viver uma vida inabalável é: temos que estar envolvido com a igreja, que significa o corpo de Cristo. A igreja aqui é o local, meus queridos, porque nós somos a igreja de Cristo, mas precisamos estar envolvidos da igreja. Não podemos, tudo bem, não é a igreja que salva, mas é Deus, mas precisamos ter uma congregação, tá bom? Temos que congregar. Em Lucas 2,37, olha o que diz. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e oração, de noite e dia. Então essa viúva, ao qual em Lucas 2 se refere, é uma viúva já idosa de 84 anos e ela não saía do templo. Para ela, Deus era importante. Então é importante você servir Deus no templo. Só que uma coisa é importante você notar, que não existe igreja perfeita. Você fala, eu não vou na igreja porque na igreja tem isso, porque na igreja tem aquilo, tem muita falsidade, tem isso. Mas não existe igreja perfeita desde quando os discípulos fundaram a igreja. Porque a igreja começou em Atos e ela terminará em Apocalipse. Em Atos 6:1, olha o que os apóstolos falam. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, desde o princípio da igreja já existia isso. Mas é normal e é muito bom isso, porque sabe por quê? Porque é bom você ver aquele que colabora, é bom você ver aquele que expõe a sua opinião. Isso é normal, mas você não deve deixar a igreja por causa disso, porque somos homens, todos os homens são falhos, são pecadores, mas buscam o seu amadurecimento, buscam o conhecimento, buscam se melhorar a cada dia com a ajuda de Deus.
Então permaneça na igreja. O segundo versículo que eu quero ler é em 1 Coríntios 11, 18 e 19. Porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então aqui Paulo ele foi sincero, ele falou, antes de criticar eu ouço, antes de criticarmos uma pessoa, antes de falarmos mal, nós devemos ouvir. Porque às vezes a fofoca vem, o boato vem, e isso não é bom, e isso não agrada a Deus. Por isso devemos ouvir e ajudar. Então não critique as pessoas antes de saberem a verdade. E essas são as 3 lições que eu deixo para você viver uma vida inabalável. E não só ouve, pratica, porque tem aquela pessoa que só ouve, escuta aqui e solta aqui. Mas você deve praticar, porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será como um homem prudente, e eu afirmarei ele sobre a rocha. Então esteja firmado sobre a rocha, ouvindo a palavra de Deus e praticando. Eu desejo a você um ótimo dia, que Deus esteja com você e sua família sempre. Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!